Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa conversa a respeito de auto-hipnose. Estamos no nosso módulo prático e hoje eu vou conversar com vocês sobre indução. Começaremos a falar sobre indução e eu vou ensinar para vocês basicamente 3 métodos de indução que vocês podem utilizar na auto-hipnose de vocês. E qual método eu vou utilizar? Aquele que for mais conveniente para vocês, aquele que você achar que é mais adequado, aquele que você se sentir mais confortável. Lembrando que, repito e vou repetir isso várias vezes durante o nosso curso, estamos lidando com um método sociocognitivo de auto-hipnose e o que isso quer dizer? Quando a gente utiliza uma indução em um método sociocognitivo de auto-hipnose, a gente não está buscando um transe formal, a gente não está buscando uma alteração na mente, na percepção de realidade. O que a gente está buscando é uma forma de auxiliar no engajamento para que você possa, dentro do módulo de sugestão, buscar uma forma ainda mais efetiva de gerar mudanças na sua vida, ok? Bom, primeiro método de indução que a gente vai ver hoje é o método cansaço do globo ocular. E como é que a gente vai lidar com esses métodos de indução? Eu vou pedir para você seguir as minhas instruções, então você vai fazer aí e posteriormente, a partir do momento que você tiver feito uma vez, você vai poder aplicar na sua auto-hipnose com bastante tranquilidade, ok? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos, perfeito. Agora eu vou pedir para você abrir os seus olhos, ok? Fechou os seus olhos, abriu os seus olhos, então se você fez isso, você está seguindo as minhas instruções, então você está apto para este treinamento da indução. Perfeito? Ótimo. Então eu vou pedir para você manter o seu rosto reto. Nesse momento não faça nada, só olhe para mim e aí você vai ver o que eu vou fazer e na sequência você fará, ok? Olha aqui para mim, perfeito. Eu vou pedir para você manter o seu rosto reto e mantendo o seu rosto reto, você vai simplesmente levantar os seus olhos dessa forma. O rosto está reto e você vai levantar os seus olhos. Como se passasse um fiozinho aqui no centro da sua testa, um fiozinho que vem por aqui, passa por aqui e segue aqui atrás da sua cabeça. Esse fiozinho, ele está vindo, passou por aqui, pelo centro da sua testa, saiu atrás da sua cabeça. E você, com o rosto reto, levanta seus olhos como se você quisesse olhar para ele. E é esse movimento, ok? Então, vou pedir para você fazer esse movimento em 3, 2, 1. Agora. Isso. Você vai olhando para esse fiozinho. Mantém seus olhos olhando para esse fiozinho. E você vai perceber que, bem aos poucos, os seus olhos vão começar a cansar. E eles vão cansando, e vão cansando, e vão cansando cada vez mais. Quanto mais você olha para esses fiozinhos, mais os seus olhos vão cansando, e mais vão cansando, até chegar o momento em que os seus olhos vão estar tão pesados, mas tão pesados, mas tão pesados, que eles simplesmente começam a fechar e vão fechando cada vez mais. Até o momento em que o peso é tão grande, mas tão grande, que eles simplesmente se fecham por completo. E os olhos vão fechando, e se ainda não fecharam, vão pesando ainda mais, até que eles se fecham por completo em 3, 2, 1... Agora. E se fecha os olhos e relaxa completamente. E se 3, 2, 1, olhos abertos, muito bem, e olha aqui para mim, perfeito. O que acontece nessa indução? Pessoal, a partir do momento que a gente olha para cima, que a gente eleva o globo ocular, que a gente imagina um fiozinho passando no centro da nossa testa, e a gente levanta os olhos, automaticamente a gente começa a cansar essa musculatura dos olhos. É físico. Automaticamente também, os nossos olhos começam a cansar. Então, é natural que a gente comece a fazer esse movimento de piscar. Tá? Se a gente olha para cima e a gente não pisca, a gente está fazendo esforço para que nada aconteça. Percebem? É como se a gente estivesse fazendo força para que não aconteça. Então a gente precisa dar um passo atrás,
respirar e simplesmente deixar acontecer, porque é físico, não tem como não acontecer. A musculatura, ela cansa naturalmente. Então, nesse ponto, a partir do momento que você começa a deixar essa musculatura cansar, você começa a piscar. Quando você começa a piscar, é como se seu cérebro entendesse que, sabe quando você está perto da hora de dormir, que o teu olho começa a estar pesando, pesando? É como se o teu cérebro entendesse que está chegando esse momento. Então, hormonalmente, o teu cérebro também começa a trabalhar para os seus olhos fecharem, para você relaxar, para o teu corpo descansar. Então, é esse processo que a gente está gerando. É esse processo que a gente quer alcançar. Então, a partir do momento que você levanta os olhos, imagina esse fiozinho, e fica aqui, automaticamente, os seus olhos eles vão começar a pesar. E aí, o que você vai fazer nessa indução, no seu processo de auto-hipnose? Essas sugestões que eu dei, você vai dar para você. Pode ser em voz alta, como Emil Coué dizia, como pode ser mentalmente. Você pode estar com os olhos levantados, olhando para o teto ou olhando para esse fiozinho, como eu coloquei aqui, sempre um ponto mais alto, tá? E você pode. E agora meus olhos estão pesando e vão pesando cada vez mais. Quanto mais eu sustento, mais eles vão pesando e mais eles vão pesando. Como você pode simplesmente estar olhando para cima e dentro da sua mente você está dando sugestões para você. E os olhos vão pesando e vão pesando cada vez mais, e vão pesando e vão pesando cada vez mais. E você vai deixando e deixando acontecer, até que naturalmente seus olhos vão fechar. Essa é a primeira indução, que é a indução do cansaço do globo ocular. É uma indução muito comum e muito utilizada em auto-hipnose. Tem variações dela, tá, gente? Uma variação. Existe uma indução que é uma indução conhecida como falso aperto de mão de Richard Bandler. Se você é hipnotista, com certeza você conhece essa indução. Se você não é hipnotista, talvez você não conheça essa indução. Se você foi meu aluno, sem dúvida você conhece essa indução. É uma indução em que você quebra um padrão, né? Então você quebra um padrão, como se você fosse apertar a mão, você tem um estímulo inconsciente, e aí você quebra um padrão, você finge que vai apertar a mão, mas não aperta, e aí você automaticamente muda o movimento e coloca a mão aqui na frente do rosto. Tem como a gente fazer quebra de padrão em auto-hipnose? Óbvio que não, né, gente? Como é que eu vou quebrar o padrão comigo mesmo? Né? Eu vou apertar a minha mão e aí, em determinado momento, eu vou tirar a minha mão fingindo... Não dá, tá? Mas não dá, não tem como, ok? Não tem como eu quebrar o padrão comigo mesmo. Legal? Legal. Mas dá para eu usar parte dessa indução para me ajudar no cansaço do globo ocular? Claro que dá, né? Eu posso pegar minha mão, colocar ela aqui, vou fazer de lado, tá, gente? Para facilitar para vocês. Colocar ela aqui e imaginar que eu estou olhando para a ponta desse dedo. E aí eu posso imaginar que essa mão vai se aproximando e quanto mais ela se aproxima, mais esses olhos vão pesando. E mais vão pesando. E mais vão pesando. E quanto mais se aproxima, mais pesa. Eu vou parar aqui, senão meus olhos vão fechar, né, gente? Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que existem várias variações. Aquela tradicional foto da hipnose que a gente vê, né? Que é o hipnotista lá com um relógio e aí ele mexendo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O que é aquilo? Cansaço do globo ocular. Então, se você pegar, por exemplo, um cristal ou qualquer coisa do tipo e você colocar aqui acima do seu olho e você olhar para ele, você vai cansar o seu globo ocular também. Então, como você vai fazer? Não importa. O método mais tradicional e mais simples é você sentar na sua cadeira confortavelmente, simplesmente olhar para cima, imaginando que tem um fio passando aqui no centro da sua testa. Ah, mas me dá nervoso pensar no fio. Pensa que ele está passando acima da sua cabeça, não tem problema, né? E olha para ele, imagina que os olhos vão pesando e vai se sugestionando mentalmente. Isso é importante. Os olhos vão pesando, os olhos vão pesando, e aí os olhos vão fechando, vão fechando. Quando ele fecha, pronto, você já vai para a próxima fase. Ah, mas eu ainda não estou sentindo nada. Pessoal, estamos no modelo sociocognitivo, modelo científico, modelo comportamental. Você não tem que sentir nada. E aqui está a beleza do nosso modelo. Não importa se você está sentindo alguma coisa.
se você não está sentindo alguma coisa. Se você está ouvindo arcanjos tocando harpa, se você não está ouvindo, não importa. No nosso modelo, não existe o famigerado estado alterado de consciência, que eu não sei quem inventou isso. O famigerado estado de consciência, na verdade eu sei quem inventou isso, e isso é quando foi inventado e quando foi falado isso, fazia todo sentido. Hoje em dia, não faz mais, até porque hoje a gente tem uma ciência que traz todo um arcabouço para a gente olhar para a hipnose com um olhar mais científico. Né? Mas não vamos voltar no modelo, na parte teórica, que eu sei que vocês já estão cansados. Vamos voltar para a parte prática. Olhando aqui para a parte prática, a gente precisa entender que o nosso modelo é um modelo comportamental. Então você precisa ser o bom sujeito em auto-hipnose. E o que é ser o bom sujeito em auto-hipnose? É justamente se colocar sentado, tranquilo, olhar para cima, deixar os olhos pesarem e ir se sugestionando, se sugestionando, se sugestionando, se sugestionando, até os olhos fecharem. Esse processo vai te ajudar no seu engajamento para que você possa seguir para os próximos passos. Pessoal, essa é a primeira indução que eu estou ensinando para vocês. Vou ensinar mais duas para que você possa ver qual para você é mais interessante, qual que é mais legal, qual que você vai gostar mais, qual que você vai se engajar mais dentro desse nosso modelo, dentro dessa nossa lógica de auto-hipnose. Em breve a gente se encontra de novo para que eu possa passar para você essa segunda indução e para que a gente possa seguir conversando sobre auto-hipnose, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima, valeu! É isso, gente!